A paz do Senhor para você, acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo e hoje é mais um dia da nossa série diária Os Melhores Conselhos de Todos os Tempos. Uma parceria com a editora Mundo Cristão, que nos cedeu aí o uso dos versículos da Bíblia 365 na versão NVT. E dia a dia nós comentamos os versículos do livro de Provérbios. E hoje nós vamos comentar então o trecho de Provérbios capítulo 1, dos versículos de 10 até 9, que na versão NVT diz assim: Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Tá aí um trecho, então, o trecho que vai ser alvo do nosso estudo hoje. Trecho um pouquinho maior do que o comum, mas porque ele engloba ali o mesmo assunto, e um assunto muito importante para a nossa reflexão. Então, nós percebemos com a leitura que esse trecho é uma advertência, né, de um pai contra a sedução dos pecadores, né? E se esse filho não se atentar para esse conselho, não prestar atenção nas coisas ao seu redor acontecendo, com certeza esses pecadores, essas pessoas ímpias, insensatas, terão sucesso, caso esse filho não abrace a sabedoria e rejeite o conselho dos pecadores, entendendo e aceitando o conselho que seu pai está dando ali, seu pai ou a sua mãe, né? Então, no versículo 10, onde tem o nosso início, diz ali: Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-los, não permita que isso aconteça. De uma forma bem direta, no dia de ontem nós comentamos sobre essa estrutura, né, que começa ali com um pai falando ao filho, ou então um mestre se colocando no lugar do pai e aconselhando o seu filho. Nessa introdução, o pai apresenta o conselho geral, né? Falando para que aquele jovem não se deixe levar pelas más companhias e pelos seus conselhos. Isso inclusive nos faz lembrar do famoso Salmo, né, no capítulo 1 e versículo 1, que diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e também não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores, né? Então, após esse conselho geral, o pai vai seguir com as ilustrações e conselhos para que aquela informação, aquela instrução de sabedoria se fixe na cabeça do filho e também dos leitores. Nós, hoje, lendo esse provérbio. Lembrando que aqui os pecadores, eles são aqueles que pecam, persistem no erro, persistem no pecado, e eles não se arrependem, e nesse caso eles vão até além, tenta persuadir os outros a seguir o mesmo caminho. Então, uma coisa é você viver no pecado, e outra coisa, quando a Bíblia fala de pecadores, aquelas pessoas que são regeneradas, mas vez ou outra erram, não por vontade, não por má fé, não por insistir no erro, né? Então, o assassinato e o roubo aqui vão ser usados para ilustrar essa sedução do pecado e esse convite que os pecadores, melhor dizendo, fazem, convidando outros jovens, outras pessoas ali inexperientes, jovens, aos seus malfeitos. Muito bem, então. Na sequência, nós temos aí então a sequência do versículo 11 até o versículo 14, que vai nos mostrar os exemplos, né, que o pai ali propõe
mostrando que os pecadores se divertem às custas do mal, às custas da crueldade com outras pessoas e buscam saciar os seus prazeres, né? Aqui a gente vai ver no verso 13 que eles falam, olha, a gente vai encontrar ali riquezas, a gente vai enriquecer a partir do que é desonesto, a partir de roubos, a partir de mortes, né? Então, a tentação da riqueza é uma das formas pelas quais nós confirmamos aquela afirmação de 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aqui tem a ilustração prática do que diz também nesse versículo de 1 Timóteo. Então, essas situações aqui, embora sejam ilustrativas do proverbialista, nós podemos facilmente associar às nossas próprias experiências. Você com certeza se lembra de ocasiões onde você foi convidado para coisas que não eram justas, que não eram virtuosas, e mais do que isso, eram cruéis até, e muitas vezes, na maioria das vezes, note bem, que o convite para esse tipo de coisa, ele é fácil de ser feito, ele é direto, ele é abundante. Muitas pessoas convidam para as coisas que não são virtuosas, para as coisas que são ruins, que são prejudiciais, nocivas. E em comparação a isso, o convite para aquilo que é virtuoso, ele é de difícil aceitação, às vezes a gente tem mais constrangimento em fazê-lo, a gente fica com vergonha de passar uma situação constrangedora ao fazer esse convite, de ser zombado, enquanto o pecado ele é muito sedutor, é muito mais fácil de chegar até um convite efetivo. Na sequência, o pai continua a aconselhar o filho e ele vai então concluir ali o seu conselho dizendo que o filho deve se afastar dos caminhos dos ímpios. O pecado deve ser rejeitado desde a primeira tentação. É o conselho de John MacArthur, e uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas, que quanto mais a gente demora para rejeitar o pecado, mais difícil vai ser escapar das garras e das consequências do pecado. Então você não pode ficar flertando com o pecado, você não pode ficar querendo conhecer um pouco mais, negociando, querendo manter ali uma proximidade sem adentrar realmente. Não existe essa distância. O limite seguro é o mais distante possível. Existe um ditado lá no litoral que eu ouvia bastante, que diz assim que quem morre afogado é quem sabe nadar. Ou seja, aquele que não sabe nadar, ele fica com medo do mar, ele não vai muito fundo, então ele não corre perigo. Mas aquele que confia na sua própria habilidade, ele vai para o fundo, ele começa a nadar e ele acaba sendo levado pelo mar, e são esses os que morrem afogados, que sofrem acidentes. Assim como no trânsito, aqueles que têm mais confiança na sua própria habilidade são aqueles que se acidentam. Então, quem se sente super, quem se sente autoconfiante nas suas próprias habilidades, se sente invulnerável, acha que nada nunca vai acontecer com ele, é esse que está perto de cair, é esse que está perto de sofrer. Então, novamente, nós lembramos aí os conselhos de Salmos capítulo 1 versículo 1, né? O pai ali falando para que você se afaste dos caminhos dos pecadores. E agora, na sequência, o pai então vai descrever algumas características desses pecadores, né? Mostrando ali que os pecadores, eles correm para fazer o mal, eles se apressam em derramar sangue. Uma descrição rápida dos pecadores, mas dizendo que eles sentem prazer, eles gostam de ir até aquilo que é mal, que vai prejudicar os outros apenas para o seu próprio prazer e para o seu próprio ganho, né? Então, na sequência, nós temos um exemplo muito interessante sobre aqui, ó, um pássaro que, vendo ser montado uma armadilha,
ele sabe que não deve se aproximar daquela armadilha. E essa ilustração é poderosíssima, né? É muito interessante. Ela, primeiro nós podemos entendê-la como uma maneira que o sábio deve agir. Se o sábio se colocar no lugar desse passarinho, ele vai se afastar das armadilhas que são colocadas pelos pecadores ou que são colocadas aí pelo inimigo de nossas almas. Mas essa ilustração, ela também pode ser o pecador preparando em segredo uma armadilha para o inocente, que é justamente o que esses versículos apresentam aqui e falam, né? E em conjunto com os versos seguintes, eles podem representar uma outra coisa também bastante interessante, que a gente leu ali os últimos versículos desse trecho, e esse pássaro foi colocado aqui também para contrastar a cegueira do pecador a montar a sua própria armadilha. Ou seja, ele faz o mal, ele busca as coisas prejudiciais, mas ele está cego. Como um passarinho que não vê a armadilha sendo montado, ele monta uma armadilha para si mesmo e não percebe que aquilo vai levá-lo a grandes problemas, né? Nesta vida e na vida vindoura. Então, se ele percebe, ele é um tolo, porque ele mesmo sabendo das consequências, como nós vemos muitas pessoas desviadas que conhecem a palavra e se desviam para o mal, então ele conhece, ele sabe qual que é o fim dele e ele está fazendo aquilo. Então ele é totalmente tolo. E se ele não conhece, ele também é tolo, porque ele não percebe as consequências do que ele está fazendo. Então não tem escapatória aqui, é um beco sem saída, né? Então eu acho muito interessante essa ilustração do pássaro no versículo 17, e complementando, lembrando que o versículo 17 e 18 eles estão conectados. Então o versículo 17 fala de um pássaro que viu alguém montar a armadilha e sabe que não deve se aproximar, mas os pecadores, porém, eles armam emboscadas para si mesmos, tentando acabar com a própria vida. Viu a conexão desses dois versículos, né? Então é uma ilustração da maneira insensata de agir no versículo 18, em contraste com a maneira que o sábio deve agir, como um pássaro que observa a armadilha e não se aproxima. E esse como vai dizer o seguinte 19, é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Ou seja, a ganância, você querer a riqueza a todo custo, a conclusão aqui que o proverbialista apresenta, nos mostrando uma previsão para o fim daqueles que agem de maneira descrita nos versículos anteriores, de maneira insensata, especialmente os que planejam ganhos através da injustiça, através do pecado, né? Então, no versículo 28, 16, né, no capítulo 28, versículo 16 de Provérbios, é prometida vida longa ao que não se entrega à cobiça. Ou seja, nós podemos desejar, querer coisas boas. No entanto, nós não podemos nos apegar à riqueza a ponto da gente fazer tudo. Sermos... atiçarmos a nossa própria cobiça, né? Tem um trecho aqui que eu esqueci de carregar, eu vou colocar aqui rapidinho na tela para a gente... Muito bem, tá aqui, ficou bem bagunçado, mas eu vou colocar aqui na tela para a gente ler então. Então diz assim, ó, os versículos finais, que são do 17 ao 19 ali, eles concluem o primeiro apelo fazendo um contraste entre as ações sensatas de uma ave e as ações insensatas daqueles que buscam o lucro desonesto. Uma ave que vê o passarinheiro armando uma rede fugirá do perigo em vez de se deixar capturar. No entanto, aqueles que colocam armadilhas para os inocentes não reconhecem que, embora obter o prêmio desejado, que são os bens e despojos ditos ali no versículo 13, ignoram de forma insensata as plenas consequências de suas ações. Ao colocar armadilhas, eles ficam à espreita contra a própria vida. Diferente do afastamento da ave sensata, eles tomam os despojos, formando ainda mais seu caráter e trajetória para o perigo. Para o final, as palavras ressaltam sua cegueira. Então tá aí a conclusão da NAA. Enfim, para o pecador, o sofrimento é quase certo em vida, pode não acontecer, mas pelos seus atos, as consequências, muito provavelmente em vida ainda ele sofrerá muitas coisas, mas ainda que não ocorra em vida, pior será a justiça final, além da vida. Então, nós devemos nos afastar dos insensatos e por favor, meu irmão, não se permita seduzir.
Pois o fim dos pecadores que agem dessa forma é triste, tanto nessa vida quanto na vida por vir. E aqueles que os acompanham, eles também o acompanharão em seu destino. Aqueles que acompanham os transgressores em seus pecados, em suas transgressões, também os acompanharão em seu destino. Muito bem, esse é o estudo de hoje. Na próxima leitura, leremos dos versículos 20 ao 23. Provérbios capítulo 1, versículos 20 a 23. E amanhã nós temos um encontro novamente aqui para o nosso estudo nessa série Os Melhores Conselhos do Mundo. Indo ao vivo, sempre que possível pela manhã, às 7h15 horário de Brasília. E no final da tarde eu disponibilizo na nossa lista, no nosso canal ali, para você buscar e também poder rever ou assistir esses vídeos, combinado? Então é isso, nós ficamos hoje por aqui, tenha um grande dia e seguimos então abençoando e sendo abençoados.